é ter vida e viver. Eu ia começar por esta questão das campanhas. Eu acho que as campanhas são importantes, podem ser feitas e devem ser bem feitas. Mas entendo que nesta questão das medidas, nesta questão particularmente do Instituto Jurídico do Apadrinhamento, que efetivamente não tem tido sucesso, podemos dizer assim, eu acho que é um bocadinho mais fundo do que isso, porque aquilo que eu vou dizer está sujeito à não concordância e à polémica, mas eu acho que o Instituto do Apadrinhamento Jurídico, do Apadrinhamento Civil, exige que exista alguma relação afetiva ou alguma forma de relacionamento entre a criança e o espaço onde ela se encontra. Ou o pressuposto da possibilidade dessa relação acontecer, como por exemplo o exemplo que o Dr. Rui Carmo deu aqui daquela criança muito pequenina, onde não havia condições para a adoção, mas poderia haver condições para que aquela criança, para que se estabelecesse para aquela criança um vínculo duradouro para a vida dela. Aquilo que eu acho é que nós não temos tantas situações, o insucesso, eu faço a leitura do insucesso do apadrinhamento civil porque nós não temos tantas situações assim, onde haja vínculos relacionais ou afetivos de uma criança com os seus cuidadores, de maneira a poder, digamos, defini-los e estabilizá-los através do apadrinhamento civil. Eu agora vou dizer aqui uma coisa que pode ser polémica, particularmente para quem trabalha na área do acolhimento residencial. Há alguns anos atrás, as instituições ou as casas de acolhimento residencial tinham famílias amigas. E as famílias amigas foi uma entidade que se terminou com elas, porque se percebia, terminou, o Plano Dom veio trazer um bocadinho essa perspectiva. Pronto, porque as famílias tinham vários inconvenientes que foram reconhecidos e depois as crianças iam às famílias e depois aquilo não constituía, não acrescentava muito para a vida da criança em termos definitivos, porque muitas famílias não eram selecionadas, porque as crianças iam para as famílias e ocasionalmente, pronto. Eu acho, eu nunca ouvi isto que estou a dizer, mas parece-me que se as famílias amigas que apoiassem crianças que estão no acolhimento residencial fossem bem selecionadas e credíveis e, portanto, bem entendidas e tivessem um relacionamento controlado e positivo para com essas crianças, podiam ser uma forma de, alguma vez, poder acontecer para algumas crianças o apadrinhamento civil. Portanto, eu coloco a tónica aqui nas questões da relação e do estabelecimento de alguns afetos das crianças com pessoas idóneas com quem elas possam estabelecer essa relação e depois, havendo condições para tal, não é? Porque há uma série de pressupostos que o Dr. Carmo aqui disse, poder ser estabelecido o apadrinhamento civil. Portanto, eu não sei se nós, neste Instituto Jurídico, há condições para irmos captar padrinhos civis. Talvez sim, talvez pudéssemos fazer essa entidade. Quanto à questão do acolhimento familiar, continuando aquilo da primeira intervenção, eu assisti, portanto, agora recentemente, aos resultados de um estudo da Universidade do Porto, de uma doutoranda que está a fazer um estudo comparativo entre o acolhimento familiar no Reino Unido, na Inglaterra, e o acolhimento familiar em Portugal. Portanto, foram aplicadas uma série de questões e estudada a situação das famílias de acolhimento, quer, portanto, analisando as famílias em si próprias que recebem crianças, quer ouvindo depois os relatos das crianças, os técnicos que acompanham as famílias. E realmente sobressaía um dos aspectos que eu já aqui abordei, que é as diferenças
as tais que eu digo que são as tais diferenças culturais, portanto, das famílias de acolhimento, sobressaía, ou seja, era notório a questão que as famílias de acolhimento em Inglaterra têm uma retribuição financeira bastante elevada e, portanto, isso tem uma tónica muito forte. Portanto, eu acho que é um aspecto que deve ser pensado. O máximo, entre o máximo e o mínimo, há sempre, não é? Entre o muito e um pouco, há sempre alguma coisa que possa ser o adequado. Depois, as próprias regras que são estabelecidas às famílias de acolhimento em Inglaterra, daquilo que podem ou não fazer com as próprias crianças que têm dentro. Desde logo, por exemplo, a família, quando vai de férias e não leva a criança que está em acolhimento familiar, é uma das regras. Ou seja, as crianças são excluídas de alguns aspectos fundamentais da vivência em família. Próprias regras de envolvimento dentro da própria habitação e que os próprios técnicos analisam e avaliam. Portanto, e por isso, quando eu falava há bocadinho dos manuais de procedimentos técnicos, os manuais são muito importantes, porque, claro que os manuais estandarizam um bocadinho, mas são muito orientadores e os técnicos precisam dessa orientação, sempre de que depois entra o cunho pessoal de cada um, mas precisamos de orientação. Por outro lado, também temos que, de certa forma, mudar um pouco a nossa mentalidade portuguesa, que o acolhimento familiar é uma medida protetiva e, portanto, temporária, para que estas famílias de acolhimento, contrariamente ao que tem acontecido até agora, que quando uma criança entra dentro daquela família, ela fica até à maioridade, ou às vezes até mais, que as famílias de acolhimento percebam que estão ali a fazer um serviço que de certa forma é pago, mas que é um serviço que tem uma componente fundamental, que é a formação da personalidade de uma pessoa, que é contribuir para o desenvolvimento daquela criança e, portanto, a formação da personalidade daquela pessoa que, à partida, até sairá daquela família e vai ter um projeto de vida mais definitivo. Portanto, acho que temos que ir pensando sobre todas estas questões e ponderá-las bem para que, quando efetivamente vierem orientações de serviço e regulamentação própria, possamos aplicá-la e aplicá-la bem. E, por outro lado, e isto é sempre uma dificuldade dos serviços, e eu falo do meu, precisamos de equipas técnicas, precisamos de técnicos e precisamos de equipas bem formadas e em número suficiente para poder acompanhar estas realidades para que tenham sucesso e cumpram a sua missão. Duas outras coisas finais só. O bem é que, relativamente à questão dos cuidados que se tem que ter com os pessoas de acolhimento e com outras que recebem as crianças, eu acho que isso é muito importante, é fundamental. Agora, claro, obviamente que por muita boa seleção que se faça, há sempre riscos que se correm, até porque nós não nos podemos esquecer que, de acordo com a estatística que temos, o lugar mais perigoso para as crianças é a sua própria família. É aí que ocorrem os maiores problemas. Portanto, qualquer outra situação tem, obviamente, os seus riscos, mas, portanto, e por isso tem que ser devidamente acautelado. Agora, há aqui duas ou três coisas que eu gostava de sublinhar. Em primeiro lugar, quando se fala de acolhimento familiar e de atendimento civil, queria sublinhar o que eu já disse, que são duas coisas diferentes. Estamos a falar de campeonatos diferentes, estamos a falar de medidas que situam níveis completamente diferentes. O acolhimento familiar é uma coisa temporária, o acolhimento civil é a estabilização da situação familiar da criança, é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. Por outro lado, quanto ao campo de aplicação do acolhimento civil, eu acho que o acolhimento civil e tenho dito, acho que quando os tribunais aplicam a confiança da terceira pessoa à tutela, podem aplicar, porque é aplicável ao acolhimento civil, com grandes vantagens.
Todas as situações da convivência da pessoa ou de tutela podem ser situações de procedimento civil com grandes vantagens. Portanto, desde logo um campo de aplicação. E quando as comissões entendem que é preciso confiar a criança a terceira pessoa, portanto, que é preciso alterar a reconfiguração das responsabilidades parentais relativamente a uma criança, não precisam de enviar o processo para o tribunal. Podem resolver o problema, desde que conseguiam, obviamente, obter os acordos. Logo, a este nível, o campo de aplicação é enorme. Depois, há um aspecto que eu estou de acordo com o que o Sr. Acordo refere, que a importância que têm as próprias instituições na implementação do Instituto. A lei permite, e aliás, permite de propósito, porque isto estava associado ao Plano Dom, que as próprias instituições criem a sua bolsa de padrinhos, instituições habilitadas, prevê que a Segurança Social habilite instituições enquanto selecionadoras de candidatos à eleição, criem as suas bolsas que permitam desinstitucionalizar as suas crianças. Só que isto nunca foi feito. Portanto, a lei prevê exatamente isso, que haja habilitação de instituições, que com o técnico, com a equipe técnica adequada, façam um levantamento de famílias, que possam acolher as crianças que lá têm, no sentido da sua desinstitucionalização e aplicação do apadrinhamento. Que eu saiba, nunca foi nenhuma instituição habilitada para isto. Não há, a não ser esse caso de Lisboa de Lisboa, mas isso é por defeito, não é? Nunca houve nenhuma instituição que tivesse sido, e agora, deixa-me concluir assim, também nunca vi nenhuma instituição a reivindicar essa função. Também não, é verdade que nunca vi nenhuma instituição a reivindicar essa função. E com isso não vale a pena especular porquê. Mas eu penso que estas discussões são muito importantes porque acho que o princípio da prevalência da família, que está antes de estar nesta lei, está na Constituição, eu penso que é algo que nos deve orientar e que não nos deve deixar sossegados enquanto não conseguirmos que ele seja aplicado o máximo possível, e enquanto não conseguirmos reduzir o número de crianças institucionalizadas, que há uns anos esta parte tem estagnado. Nós andamos na ordem das 7 mil crianças, 6 mil e tal, 7 mil crianças, há vários anos. E quando é que conseguimos baixar? Quando houve um plano para desinstitucionalizar. Houve um plano para desinstitucionalizar e baixou-se 10 mil ou 11 mil para cerca de 7 mil. E, no pacote desse plano, também esteve a lei do apadrinhamento civil, que foi feito já na cauda dessa gerência que fez esse esforço. No final mesmo. Não chegou a depois a... baixou-se de 11 mil e tal, 11 mil para 6, 7 mil. Bem, mas desde então a coisa tem estado. Tivemos até anos recentes em que se incentivou a institucionalização. Passámos, muito recentemente, por um incentivo da institucionalização. Incentivo direto ou indireto. Quando se corta o dinheiro às famílias, e quando se corta o dinheiro às famílias que acolhem crianças para dar às instituições, aumentando os lugares de instituições e dando-nos mais per capita, nós estamos a fomentar a institucionalização. E não me venham com a conversa que as famílias não sabem o que é que vão fazer, que desperdiçam o dinheiro. Porque isso era antes do 25 de abril que se falava assim. O paternalismo com as famílias já lá vai. Eu vivi esse tempo, infelizmente, como jovem. Isso já lá vai, o tempo em que as famílias não tinham direito a gerir a sua vida própria e eram tratadas de uma forma paternalista e miserável. Não, as famílias têm direito a ter os seus recursos adequados para tratar das suas crianças. E exige depois a responsabilidade direta a isso. E tem que se lhe dar a formação adequada, em que o aumento do nível educacional vai também proporcionar uma melhoria dessa situação,
para que elas utilizem adequadamente os recursos que lhes são disponibilizados para dar às crianças uma vida digna e a satisfação dos seus direitos. Não podemos andar em ciclos em que se inverte esta postura, porque, desde logo, ela é contra os princípios básicos da Constituição da República Portuguesa. E é contra todos os instrumentos internacionais que nesta área têm manifestado os seus princípios fundamentais. Então, damos por encerrado este painel da manhã e, de alguma forma, também a sessão da manhã. De seguida, segue-se o almoço e, durante a tarde, vai haver mais 2 painéis. Um deles dedicado, precisamente, à apresentação de boas práticas em acolhimento residencial, moderado pela professora Maria da Graça Lopes, da CPCJ de Arganil, e depois, a encerrar este encontro, de partilha de boas práticas das várias comissões, Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua, um trabalho coordenado pela doutora Ana Paula Neves. Portanto, agradeço a vossa participação e também apelo à participação durante a tarde, desejando-vos um bom almoço e uma participação ativíssima durante a tarde. Também, em nome da organização, e como moderador, agradecer à doutora Maria do Rosário Ataíde a sua relação. Foi muito importante aquilo que nos falou e, de igual modo, ao Sr. Dr. Rui Carmo, agradecer os ensinamentos que aqui nos trouxe e a forma viva como eles foram debatidos. Então, até mais daqui a pouco. Até às